Tudo bom, pessoal? Será que alguns dos alimentos mais promovidos como super saudáveis por aí podem, na verdade, estar atacando a sua tireoide e causando todo tipo de problema hormonal? A gente vive numa era com uma epidemia de problemas da tireoide, né? Hipertireoidismo, hipotireoidismo, né? O próprio inchaço da tireoide, um monte de problemas na tireoide. Só que alguns alimentos comumente consumidos podem estar causando ou influenciando negativamente o funcionamento dessa glândula tão importante. Eu vou te contar nesse vídeo agora e tenho certeza que você vai se surpreender. Se esse tipo de assunto te interessa, deixa um like pra mim já, eu vou rodar a vinheta e a gente já começa. Tudo bem, pessoal? Rodrigo Polesso aqui, pesquisador da ciência da nutrição e também do exercício físico, autor best-seller do livro Este Não É Mais Um Livro de Dieta. E eu tô aqui semanalmente contando para vocês verdades do estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, nutrição, tudo na lata, tudo baseado em ciência e experiência, também doa quem doer. E hoje eu quero falar sobre a sua tireoide, principalmente que você pode estar comendo diariamente, com certeza durante a semana, e pode estar afetando negativamente o funcionamento da sua tireoide. E a tireoide, como a gente sabe, é uma glândula extremamente importante, né? Ela acaba influenciando uma infinita variedade de aspectos do nosso corpo, principalmente o funcionamento hormonal. Uma tireoide que não está funcionando corretamente pode afetar bastante a questão de ganho de peso, pode deixar difícil emagrecer, né? Promover ganho de peso. Pode causar retardo das faculdades mentais, declínio das faculdades mentais, retardo de desenvolvimento, por exemplo, do feto também, de crianças. Pode atrapalhar como o seu corpo regula aí a temperatura, talvez sente muito calor ou muito frio também. Está muito forte associado com problemas cardíacos, enfim, uma infinidade de coisas, fraturas, por exemplo, etc. E aqui tem uma espécie específica de antinutrientes de plantas chamadas de goitrogênicos. Goitrogênicos basicamente é um antinutriente de plantas que influencia negativamente a sua tireoide, atrapalha o funcionamento da sua tireoide, atrapalhando a absorção do iodo, por exemplo, que é utilizado pela tireoide para fabricar seus próprios hormônios também. Isso pode fazer com que a tireoide comece a ter que trabalhar mais, ou seja, ela começa a crescer em tamanho, né? Acaba criando uma hipertrofia da sua tireoide também, né? Os casos mais severos disso a gente lembra do pessoal da África e outros lugares que tinha o bócio, né? Quando a sua tireoide realmente cresce de uma maneira exorbitante. Hoje em dia é bem mais raro, por causa que tem iodo em sal, etc. Mas se o que você está comendo está reduzindo a capacidade da sua tireoide de absorver o iodo de qualquer forma, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Eu já vou te contar uma lista longa de alimentos aqui que são conhecidos por terem goitrogênicos dentro, tá? Então você pode pensar a respeito e no final eu vou dar minhas dicas se você deve se preocupar com isso ou não, o que você deve fazer, se preocupar ou não, ok? Mas veja só, essa questão de investigação dos goitrogênicos nesses alimentos é uma coisa que foi mais evidenciada ainda na década de 20, na verdade, como mostra esse estudo aqui, que conta um pouco da história, onde em 1926 foi publicado um estudo onde eles fizeram em coelhos. Eles alimentaram esses coelhos com uma dieta que era basicamente de repolho e viram que esses coelhos desenvolveram o bócio, né? Aquelas glândulas, a glândula tireoide extremamente inchada, grande, crescida, né? Então eles viram isso e pensaram, é interessante. E depois em 1936 eles também tiveram outro estudo onde deram para ratos uma dieta bastante rica em sementes das plantas da espécie brássica, que a gente já vai falar. É muitas daquelas que você come diariamente, ok? Então deram uma dieta rica nessas sementes para esses ratos que também desenvolveram o bócio. Ainda na África, outro problema também com a questão do bócio, problemas de tireoide, problema com iodo, né, absorção de iodo, porque muito foi investigado e está bem documentado isso, que o consumo exagerado de mandioca, de aipim, mal preparada, no caso crua, que é extremamente tóxico de você comer esse cru, mas o excesso de consumo de uma dieta rica em aipim e mandioca mal preparada na África estava atrapalhando bastante a absorção de iodo pela tireoide, atrapalhando bastante a tireoide desse pessoal, desenvolvendo uma grande epidemia de bócio lá, um problema muito grande de deficiência em iodo. Isso é porque tem um componente, um goitrogênico também dentro da caçava, da mandioca, do aipim, né, da macaxeira, depende de onde você mora no Brasil, são os cyanogenic
glycosides, que a gente chama em inglês, que é esse componente que acaba se transformando em outro componente que também, adivinha, atrapalha no funcionamento da sua tireoide. Outra coisa interessante é que esses componentes, os goitrogênicos, só são produzidos pela planta quando ela é destruída, né? Então, quando você mastiga a planta, quando você destrói a estrutura celular da planta, é aí que você combina duas coisas e essa arma química é gerada, porque adivinha, as plantas não querem ser comidas, né? As plantas querem limitar o consumo delas mesmas por herbívoros e por humanos também. Então elas têm essas toxinas, esses antinutrientes que acabam inibindo no longo prazo o consumo demasiado da espécie delas, né? E os goitrogênicos é um ótimo exemplo para sinalizar aí problema na sua tireoide caso você exagere, coma demais dessas plantas. E agora eu quero te contar quais são essas plantas, esses legumes, esses alimentos que com certeza você come seguido, tá? Que são conhecidos por ser grandes fontes de goitrogênicos. De novo, esses antinutrientes que atrapalham no funcionamento da sua tireoide. Então, presta atenção nessa lista agora. Antes disso, só lembrar, vou te convidar se você gosta de podcasts. Eu tenho um podcast 100% gratuito, semanal, que eu chamo de Papo Forte com o Rodrigo Polesso. Inclusive, no último episódio eu falei sobre uma forma inteligente de emagrecer, de forma de você controlar suas calorias sem mesmo pensar nas suas calorias. É um podcast, é um papo tranquilo, não é editado, onde eu falo com o microfone, eu falo baseado em evidência, eu bato um papo tranquilo também na lata, um papo forte de fato. Eu quero convidar você a seguir esse podcast se você não segue ainda, para você escutar quando você quiser. Eu coloco ele em vídeo para começar no YouTube, no meu canal Rodrigo Polesso, mas você pode seguir no Spotify, no Google, na Apple e na Amazon Music. É só você procurar Papo Forte em qualquer uma dessas plataformas e começar a seguir lá, que semanalmente tem um episódio novo. Vamos começar então com a bomba aqui, que são esses legumes altamente consumidos, que são da família que a gente chama de Brassica oleracea. São plantas extremamente consumidas e promovidas como super mega saudáveis, mas eles são aí uma das principais fontes de goitrogênio. Então vamos começar. Primeiro, brócolis. Pois é, o brócolis. Segundo, couve-flor. Terceiro, repolho, que causou bócio lá nos coelhos. Depois, couve de folhas, que é o kale, em inglês, que o pessoal fala para comer bastante, fazer suco. Depois tem couve de Bruxelas, a couve galega também. Aí outras plantas como o espinafre, a mostarda e o nabo. Outros alimentos ainda, a mandioca, principalmente crua. Lembra o que aconteceu na África? Bastante problemas com mandioca crua. O feijão verde, o feijão de lima, a batata doce também. Pois é, batata doce também, a linhaça também. Esses goitrogênicos se diferem em formas, como eu falei. Alguns deles são diretamente afetam lá a nossa tireoide. Outros deles são os cyanogenic glycosides, que eu falei, que acaba se transformando no outro componente que também atrapalha. Mas o ponto aqui é que todos os alimentos eles são fontes deste antinutriente que promove o mau funcionamento da sua tireoide. Já vou explicar se isso pode ser problemático para você ou não. Continuando, quer mais alimentos que são conhecidamente ricos nesses compostos problemáticos? Vamos comigo então. O próximo aqui é a família rosácea de frutas. E isso inclui a pera, inclui o pêssego, o morango, a ameixa, o damasco e também amêndoas. Pessoal, amêndoas, todas elas são ricas em antinutrientes. Se você for na selva e achar uma amêndoa e você comer, você tem grande chance de você passar para a próxima, porque elas são extremamente tóxicas quando não preparadas corretamente, e a amêndoa selvagem é muito tóxica também. Só que hoje em dia, mesmo essas amêndoas que a gente consome hoje em dia, elas são ricas em goitrogênicos, e também o leite de amêndoa é rico nisso também. Na verdade não é leite, mas é promovido como uma coisa saudável, né? Essa água de amêndoas, digamos assim, e as farinhas de amêndoas também tão consumidas em exagero, na minha opinião, pelo pessoal que segue low carb, pessoal que segue cetogênica, faz todo tipo de quitute com farinha de amêndoa, sem saber que você pode estar afetando negativamente a sua tireoide e outros aspectos da sua saúde com esse leque grande de antinutrientes que tem nessa semente. Aí depois derivados de soja, como o tofu, né, o leite de soja também, que não é leite, o tempeh, que é fermentado, né, soja fermentada, e o edamame, que é o grão verde de soja também. Então, soja por vários motivos, mas esse é outro motivo para também evitar a soja. E por último, cigarro, fumo também produz esse componente que faz atrapalhar o funcionamento da sua tireoide. Você vê, são muitos alimentos aqui. Então agora, Rodrigo, eu tenho que me preocupar, tenho que parar de comer todos esses alimentos. O que eu devo fazer? Vou te contar. O primeiro ponto que a literatura aponta é se você já tem problemas com a tireoide, seja hipertireoidismo ou hipotireoidismo, qualquer problema com a tireoide.
eu teria muito cuidado sim com o consumo desses alimentos que são comprovadamente ricos em goitrogênicos, porque se você já tem um órgão debilitado, a glândula debilitada, você não quer colocar mais estresse em cima dela. E o ponto positivo aqui, que ninguém muito fala, é que não existe nenhuma vitamina, mineral ou micronutriente presente em qualquer um desses alimentos que eu falei para você, que você não consiga obter em maior quantidade, na maioria das vezes, e melhor qualidade de alimentos de origem animal. Inclusive vitamina C, que o pessoal, mas vitamina C só tem na planta. Não, animais também contêm vitamina C, ok? Então não existe nenhum componente, nenhum micronutriente essencial ao ser humano que você não encontra em alimentos de origem animal. O que eu estou falando de outra forma aqui é que se você precisar excluir todos os alimentos, não há problema para a sua saúde caso você tenha uma dieta nutritiva baseada em alimentos de verdade e rica em alimentos de origem animal. Isso é um fato nutricional, basicamente. Ah, Rodrigo, mas fibras? Fibras não são essenciais ao ser humano. Isso é conhecido já. Fibra não é nem classificada como um nutriente, ok? Se você gosta, não tem problema. Mas estou só deixando claro que se você tem problema com a tireoide e você precisa remover esses alimentos, nutricionalmente falando, se você tem uma dieta rica em alimentos de origem animal e nutritiva, de qualidade, eu não me preocuparia com isso. Outro ponto também que eu evitaria com certeza é o consumo desses alimentos crus, porque cru é que você vai consumir todo esse antinutriente. Se você cozinha, você consegue reduzir um pouco a ativação desses antinutrientes. Mas tem muita gente que faz crudivorismo, que é uma péssima ideia. Só que as pessoas descobrem que é uma péssima ideia depois de muito tempo, porque adivinha, você come essas coisas, você não cai morto, demora, os problemas são subclínicos e começam a acumular, e com o tempo você começa a ver todos os efeitos colaterais, né, que você está tendo por causa desse consumo por tanto tempo desse tipo de alimento. Então é uma toxina que demora para causar um problema severo em você. Então eu evitaria consumir qualquer um dos alimentos em quantidade crus, ok? Crus. Outro ponto também, isso eu evitaria sempre, eu nunca faço, já fiz no passado quando eu não sabia, ok? Eu caí na armadilha também, mas uma coisa que eu recomendo que ninguém faça, na verdade, isso é a minha opinião, a minha sugestão pessoal, é que você jamais faça sucos verdes, suco de folhas, suco de plantas. Isso está altamente associado com pedras no rim, por exemplo, por causa do oxalato, que é um outro nutriente de várias plantas, como espinafre, por exemplo. Tem gente que promove o suco de kale, que é essa couve de folhas também. Eu sugiro que você evite isso. Imagina você está fazendo suco de uma folha que é rica em goitrogênicos e outros antinutrientes. É uma forma de você beber um concentrado dessas toxinas. Então, o suco verde, pessoal, eu ficaria muito longe de sucos verdes. Então, basicamente isso, pessoal. Se a tua tireoide está funcionando perfeitamente, você come esses legumes e frutas e tubérculos que eu falei aqui e lá, né, de vez em quando, não vejo problema. Não vejo problema nesse caso, ok? O corpo consegue lidar com esses antinutrientes se você consome de forma correta, esporádica, e você está com a tua saúde em xeque, com a dieta saudável. Agora, se você já tem algum problema, eu prestaria atenção nesse aspecto. Inclusive, problemas intestinais também podem se beneficiar de se tirar esses alimentos. E é interessante porque esses vegetais crucíferos, né, o do brócolis, que eu falei, da couve-flor e todos esses outros alimentos que eu mencionei no começo, da família Brassicauleracea, né, que são tão saudáveis, esses são riquíssimos em goitrogênicos, né? Então, na minha opinião, não, eles não são tão saudáveis, não. Nem se comparam com alimentos de origem animal. Mas aí tem um conhecimento novo para você. E quando você ajusta esse tipo de coisa, você começa a ver seu corpo se restabelecer e dá para você a boa forma que você quer tanto ver no espelho. Veio comigo agora o exemplo incrível da mudança de hoje, que mandou pra gente aqui, que eu não tenho o nome dela no momento aqui. Olha só, ela falou: bom dia, Rodrigo, eu quero te enviar o meu resultado de alimentação forte, menos 68 quilos. Ela curou a síndrome do ovário policístico e curou a hipertensão e reverteu o diabetes tipo 2. Vida nova, menos 68 quilos. Que mudança incrível! Fazendo o quê? Seguindo a alimentação forte. A alimentação forte é estilo de vida alimentar que eu criei e dissemino bastante fervorosamente aqui, que você embase a sua alimentação em alimentos de origem animal, que seja constituído de alimentos integrais, a sua forma integral, alimentos de verdade. E depois você complementa com plantas, frutas, o que você quiser que faça sentido, que seja pouco tóxico para você. Quando você faz isso de forma correta, você vê resultados incríveis na frente do espelho, porque o seu corpo quer ser saudável. É só a gente parar de atrapalhar ele, certo? Então esse tipo de informação, pessoal, você não vê em outro lugar. Então, se você não segue esse canal, assine esse canal. E se você quer seguir o meu programa de emagrecimento, que é focado em quem quer priorizar o emagrecimento sem sofrimento e baseado em evidência, eu convido você a visitar
digitar aí código emagrecerdevez.com.br, entra aqui, veja o vídeo de apresentação. Emagrecimento não precisa ser difícil quando a gente segue a ciência e já foi comprovado por dezenas de milhares de pessoas. Então, código emagrecerdevez.com.br. Pessoal, espero que tenha sido útil para você. Me conta aqui nos comentários se isso chocou você ou não e a gente continua o papo, ok? Até o próximo vídeo.